Glória a Deus, que nós possamos, Senhor, a cada dia mergulhar mais em Ti, nos Seus ribeiros, nas Suas águas. Que nós possamos a cada dia, Pai, diminuir para que o Senhor verdadeiramente cresça em nós. Não só de lábios, Pai, mas de coração. Que esse sentimento venha aflorar a cada dia nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Quem concorda, dá um glória a Deus. Aleluia. Diga comigo que eu possa, Senhor, a cada dia estar diminuindo para que o Senhor cresça em mim. Aleluia. Dá uma salva de palmas para aquele que vive e reina, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação. Isso aí é para mim ou para Jesus? Aleluia. Glória, 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 seja exaltado, seja adorado, Senhor. Nós te adoramos, nós te exaltamos. Glória, 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 glória seja o teu nome, Senhor. Amigo, Espírito Santo, toma primazia, toma a direção de tudo, Senhor. Que tudo aqui, Pai, seja para o teu louvor, seja para a tua glória, em nome de Jesus. Vamos abrir e continuar com o nosso estudo em 1 Timóteo. Hoje, capítulo 4. Glória a Deus. E a carta de Paulo ao filho amado Timóteo continua, com alguns conselhos, com alguns direcionamentos. E nós vamos hoje estudar o capítulo 4. Vamos ler? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Veja que não é Paulo falando, ele faz questão. Porque quando a gente vai analisar as cartas paulinas, nós vamos ver, principalmente em Coríntios, a gente vai ver que em alguns momentos ele diz assim: digo não eu, mas o Senhor. Digo não eu, mas o Espírito diz à igreja. E neste momento ele faz questão de dizer que é o Espírito, O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Versículo 6. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Mas manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seja o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Digam comigo, pureza. Persista em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia,
com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Boa esta palavra, glória a Deus. Podeis assentar, glorificando aquele que vive e reina para todo o sempre, aleluia. A preocupação com Paulo é a respeito do ministério de Timóteo. Timóteo, como nós já estudamos aqui, já vimos quem era Timóteo, já conhecemos a história de Timóteo. Timóteo tinha um problema. Além de ser jovem, ele tinha uma autoestima baixa, desculpa. Né? Ele não acreditava, ele não tinha ânimo, ele não tinha força para reconhecer, tomar posse daquilo que Deus tinha na vida dele. Então, Paulo, nessa carta aqui, estimula ele, incentiva ele. Não esqueça do que Deus tem na sua vida. Não esqueça da profecia que Deus falou ao seu respeito. Querida, deixa eu te dizer uma coisa. Entre Deus falar de um chamado e esse chamado acontecer, vai depender muito, exclusivamente, de nós. Porque se nós olharmos para a nossa capacidade, a gente não prossegue, não se levanta. O que nós temos que entender é que Deus sabe o que faz quando escolhe, e porque Deus vê muito mais além. A gente julga a aparência, mas Deus é que vê a capacidade. Lembra de ontem, a palavra, ontem à noite que estava aqui? Gideão, domingo à noite, Gideão. Ele se achava o menorzinho da casa do pai dele, e além dele se achar o menorzinho, porque era o caçulinha, era o mais desprezível, ainda a família dele era mais pobre. Ou seja, ele para os olhos dele era ninguém. Só que em meio à perseguição ali, que todos estavam sofrendo por causa dos midianitas, ele era o único que estava, mesmo no lugar errado, mas não parava, perseverando. Para quê? Para que tivesse provisão para sua casa e para sua família. Só que ele mesmo não reconhecia o talento dele, a capacidade dele. Assim era Timóteo. Mas só que Deus mandou um anjo dizer a Gideão: Gideão, homem valoroso. Ele diz: eu, corajoso e valoroso, como eu. Por quê? Porque ele se achava incapaz, ele se achava muito pequenino. E Timóteo não era diferente. Timóteo era jovem, e por ser jovem ainda tinha uma enfermidade, e tinha vários requisitos. Um deles é que não foi criado na lei, né, como Paulo tinha sido. Ele, tanto sim que ele veio circuncidar, já idoso. Porque quando a Bíblia fala que Timóteo era jovem, querido, porque naquele tempo, para os judeus, até os 30 anos era considerado jovem. Você sabia que Jesus, por isso que o ministério dele começou aos 30 anos, porque até 30 anos eram considerados crianças. Então, todo e qualquer ministério só poderia acontecer depois dos 30. Então, aqui quebra algum paradigma, quando eu fui estudar aqui, que Timóteo era algum adolescente. Não era, não. Porque senão ele não poderia exercer o ministério. Mas, para a visão dos judeus, comparado aos outros, ele era menino. Por quê? Porque na igreja tinha muitas pessoas idosas. Tinha muitos anciões. Então, Paulo aqui no capítulo 4, começa a dar algum direcionamento a Paulo. E um dos direcionamentos é que o Espírito, através da boca de Paulo,
diz que nos últimos tempos, muitos apostatarão da fé. Nós já conhecemos o que é apostatar. O tempo de apostasia é um tempo mais de pecado do que de obediência. É um tempo mais. E quando eu falo pecado, não é só daqueles que não conhecem a Deus. Que quem não conhece a Deus, é claro, que para as coisas do mundo, o pecar é natural. Para nós é pecado, mas para quem está no mundo é natural, sim ou não? Adulterar para o mundo é normal, divórcio para o mundo é normal, prostituição, fornicação, que é casamento, sexo fora do casamento é normal. Mas quando Paulo fala aqui da apostasia, apostasia é o abandono da fé. Que fé? Da fé em Cristo Jesus, da base doutrinária. Mas como é que vai acontecer essa apostasia? Aí Paulo explica: dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. E como é que faz, pastora, para a gente identificar essas doutrinas de demônios? É simples. Tudo que vai contra o evangelho, a palavra genuína de Deus, é doutrina de demônios. É ensinos de demônios. A sã doutrina, querido, ela é clara. Eu costumo dizer, o evangelho é um só, nunca mudou. A palavra foi para aquele tempo, para aquela época, que aquilo ali... Não, a palavra é uma só. Pecado sempre foi pecado, há 2000 anos atrás, e hoje é a mesma coisa. Jesus, a carne, não, o verbo não se tornou carne e habitou no nosso meio em vão, não. Ele veio, se encarnou em carne para mostrar que assim como ele, neste mundo tenebroso, né, não se deixou contaminar até o fim, nós também podemos. E aí ele explica como é que vai acontecer isso. Aí no versículo 12 ele diz: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. O que é ser hipócrita? Quais eram aqueles hipócritas? Aqueles que pregavam e não viviam. Eles ensinavam, mas na verdade a prática deles eram outras. E será que isso está acontecendo hoje aqui na nossa vida, hoje em dia? Será que a gente tem visto mestres ensinando a palavra errada? Será que nós temos ensinamentos hoje de dizer: venha, oferte, dê tudo que você tem, que você é salvo, que você é liberto, que você vai enriquecer? É esse o verdadeiro evangelho? É isso que Deus mandou fazer, que Jesus, quando esteve aqui na terra, mandou fazer? Venha, dê tudo que você tem e tenha salvação. Irmãos, essa semana eu estava meditando sobre isso. Sobre homens a qual Deus derramou dons. E usa esses dons que Deus deu para acumular riquezas na terra, irmão. O ensino de Paulo aqui para Timóteo é: Timóteo, meu filho, aleluia, não negocie valores. Não negocie valores, Timóteo. Viva isso, proponha isso, ensine isso. Com as palavras da fé e da boa doutrina. Mas ele diz: só não ensine e não mande não. Viva essa doutrina. Seja esse exemplo para que todos que olhem para você vejam, aleluia, a sã doutrina. Não deturpe nunca o evangelho. O evangelho é vida, o evangelho é poder. Pastora, a senhora está pregando contra, aleluia, a prosperidade? Não, porque o evangelho é poder de Deus. E quando Jesus disse: eu vim para dar vida e vida em abundância, ele está dizendo: eu sou da sua vida.
Tudo aquilo que você precisa, eu sou. É por isso que quando ele foi se apresentar a Faraó, Moisés perguntou, eu vou dizer quem é o Senhor. Ele disse, diga a eles que eu sou, eu sou. O que é que isso quer dizer? Eu sou tudo aquilo que você precisa. Se você precisa de cura, receba. Se você precisa de prosperidade, receba. Se você precisa, aleluia, de prosperidade, receba. Ele é o eu sou na nossa vida. É tudo aquilo que a gente precisa. É por isso que ele diz, eu vim. E vim lhe dar vida em abundância. E quer que eu te diga uma coisa? Vida em abundância não é limite. Tudo que tem em abundância você tem para você e para dar, sim ou não? Em Ezequiel 47 diz isso. Que na proporção que a gente se lança, a gente se torna árvores frondosas para dar sombra, que até a folha servirá de remédio. Ou seja, você vai passar a ser remédio para algumas pessoas. Você vai passar a ser cura para algumas pessoas. Você vai ser canal, instrumento de Deus na vida de algumas pessoas. Vai ter pessoas que você vai encostar, vai dar uma palavra, vai fazer oração e vai dizer, ai, como eu estou bem. Ai, como eu estou bem hoje, pastora, muito obrigado. Irmão, muito obrigado. Porque a sua vida serve para remédio. Tudo que sai de você é vida. Aleluia. Oh, glória, Jesus é bom, eu te amo, Jesus. Ele diz, cuidado com esses mestres mentirosos, que vivem pregando doutrina de demônios, que vive pregando doutrina de prosperidade, só prosperidade. Aí Deus me deu um dom, eu vim para que cure, agora depois disso eu quero agora uma oferta. Agora aqui eu só exijo que seja, não aceito que seja menos de Y. Queridos, quando é um prazer a gente deixar se gastar pela obra de Deus, é um privilégio, aleluia. Eu estava conversando essa semana, foram 20 anos fazendo a obra ali na Pituba, e eu nunca cobrei um centavo para fazer. Muito pelo contrário, eu tinha prazer, estava conversando com a intercessora Jane, eu tinha prazer de investir no reino de Deus. Investir na vida dos preletores, investir na vida das bandas que eu chamava para pregar na vigília. Eu tinha prazer, para mim é uma honra dizer que meu dinheiro estava servindo para a obra de Deus. Agora, homens e mulheres que Deus derrama, porque se eu fosse Deus, eu não faria. Não, porque a gente não vê como Deus vê. Né? Senhor, se eu fosse o Senhor, não faria isso não. Eu tiraria o dom desses homens, quando ele começasse a comercializar. Mas graças a Deus que Deus não é igual a mim. Aleluia. Por quê? Porque Deus tem compromisso com a igreja dele. Não importa o que esses homens façam, naquele grande dia, eles vão prestar conta a Deus. Mas nós, a igreja, somos abençoadas. Quem dá uma glória a Deus? Então Paulo continua orientando, dizendo, esses homens, esses mestres hipócritas, homens hipócritas que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis. Quem conhece alguma denominação que proíbe casamento de líderes? É a Bíblia que está falando. O casamento foi instituído por Deus. Ah, mas Paulo, o apóstolo Paulo, não casou. E aconselhou, olha, quem está solteiro, eu aconselho que fique. Mas quem não aguenta ficar solteiro, que case. O que é que Paulo estava dizendo isso? Quem quiser ter um desejo dentro de si de viver só para o ministério, boa coisa está escolhendo. Por quê? Porque você é solteiro, não vai ter que estar prestando conta a ninguém, você não vai ter ninguém para lhe impedir. Porque é uma decisão própria, não é uma ordenança. É uma atitude própria de cada um. Então, ninguém pode proibir um líder porque decidiu entregar sua vida para o ministério, agora você não pode casar. Isso aí é cultura, é mente de homens. Quem está aqui? Aí, de vez em quando, a gente vê, mas deixa quieto que está gravando, deixa lá. Né? E ordenando a abstinência dos manjares,
que Deus criou para os fiéis, para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa e não há que rejeitar sendo recebido com ações de graça. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado, ele está dizendo. Tudo que a gente quiser comer, é só orar e apresentar a Deus. Por quê? Porque a partir do momento que Deus santificou, isso deixou bem claro naquela passagem de Pedro. Dos animais imundos, impuros, né? Ficou bem claro que Deus, o povo no deserto, saindo do Egito, ali não tinha médico, ali não tinha. Então Deus precisava dar um tratamento especial para o povo, para que o povo fosse forte, para que o povo não adoecesse, porque se o povo adoecesse, não ia poder continuar a jornada, a caminhada. Então, naquele tempo, Deus escalou na sabedoria dele alguns animais que eram considerados imundos. Esses animais imundos é que provocavam inflamações, provocavam algumas coisas no corpo físico. Mas uma vez que Jesus deixou bem claro, através de Pedro, que tudo foi santificado em Deus, em Cristo Jesus. Tudo foi santificado. Amém? Versículo 6. Propondo estas coisas aos irmãos, será um bom ministro de Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. O bom ministro, o bom pastor, o bom líder, querido, não é aquele que passa a mão pela cabeça, não é aquele que vive sorrindo para agradar e para não perder fiel. Muitas vezes um líder, ele é mal interpretado. Muitas vezes um líder, ele é apedrejado. Porque o verdadeiro líder que ama e que zela pela alma, a preocupação dele em enfatizar a verdade, não é para impor a vontade dele, porque a vontade dele aqui não vale de nada. Porque o desejo daquele líder é ver uma ovelha bem sadia, sarada e curada. E nós sabemos que o princípio, que é a palavra de Deus quebrado, vai destruir a ovelha. Então, porque o líder sabe o que é que acontece, o pastor sabe o que é que acontece na vida de uma ovelha que não obedece. Então é por isso que ele se entristece, e é por isso que às vezes é rigoroso, é por isso que a obrigação dele é de pregar a verdade, doa quem doer. Porque eu costumo dizer e repito, Deus não vai cobrar casa cheia, igreja lotada. Porque uma alma, diga comigo, a minha alma, para Deus é muito importante. A sua alma, Deus vai cobrar de quem? É do pastor. É de mim que Deus vai cobrar a alma de vocês. Então, quando o pastor vê uma ovelha na falha, no erro, e não chama, ele vai prestar conta a Deus. Então, um pastor, um líder, como Paulo estava dizendo aqui, ei, cuidado, mostre isso para os irmãos, proponha isso, apresente isso para o irmão, porque é nisso aí que você será um bom ministro de Jesus Cristo. E quer que eu te diga uma coisa? Importa agradar a Deus do que ao homem. Porque hoje uma palavra pode entrar dentro de você e dizer, ai, a palavra hoje, ai, a pastora disse aquilo ali, foi para mim. Não é assim? Mas depois vai produzir vida dentro de você. Depois produz vida. Lembra o que eu preguei aqui ontem, domingo de manhã? O Espírito junto com a palavra é que opera vida no Espírito. Por quê? Porque a carne de nada se aproveita. O grande problema é que nós não vivemos os projetos de Deus na nossa vida, porque nós insistimos em viver pela carne e não pelo Espírito. A palavra, querido, sempre vai nos confrontar. Quando a gente vir para a igreja e a palavra não nos confrontar, é porque nós já estamos dos dois, ou perfeito, e aí já está pronto de subir, aleluia, ou já cauterizou.
Se cauterizou, eu tanto fazer ouvir como não ouvir, eu saio, ouço e vou pecar. Para mim não está dizendo nada, porque já cauterizou, a sua consciência já cauterizou. Porque enquanto a pessoa até peca, mas se incomoda, sofre, se angustia com o pecado, é porque você está vivo. O espírito ainda está vivo. Mas a partir do momento que o pecado já não te incomoda mais, a sua consciência já cauterizou. Então é assim que a gente vê muitos mestres. Falsos mestres pregando mentira. E toda mentira, a fonte é do diabo. Jesus é a verdade. Tudo que vá contra a palavra é mentira. E a fonte é de Satanás. Versículo 7. Rejeita, mas rejeita, Timóteo, as fábulas profanas e de velhas. Velhas aqui, queridos, é mulheres velhas. Peraí, pastora, mulheres velhas é. Porque ali no meio da igreja de Efésios, tinha mulheres velhas que viviam de histórias mentirosas. De doutrinas mentirosas. De conhecimentos de mentira. Já tem tanta história que a gente já ouviu aí, que até antes de Eva, Adão teve outra mulher que já ouviu isso. Tudo isso doutrina de Satanás. Deixa eu te dizer uma coisa. Tudo que não estiver na Bíblia, jogue fora no lixo. Não se ocupe nem de dar lugar a ouvir, porque isso aqui é perigoso. Cuidado com o que você ouve. Eu estou sempre dizendo aqui. Tem embasamento bíblico? Ouça. Não tem? Desligue. Não permita. Não, nem por curiosidade. Por causa de curiosidade, Eva pecou. Então, se não edifica, se não está alinhado com a palavra, caia fora. Eu nunca esqueço. Um jovem que vivia aqui, cheio, se dizendo de espírito, uma pessoa agradável. Depois começou a ir para o meu gabinete, pastor, e questionar. Meu filho é o quê? Toda a mensagem ele subia para questionar. É porque eu sou questionador. Aí eu disse, aí que mora o perigo. Você é questionador? Então se prepare, porque você não vai conseguir segurar o evangelho. E não deu outra. Chegou até o nível dele dizer que é antibíblico se reunir. É antibíblico igreja. Muita gente sabe o que é que eu estou falando. Por quê? Porque deu ouvido a doutrinas de Satanás. A mentiras do diabo. Cuidado com o que você ouve. Rejeita essas fábulas profanas de velhas que não tem o que fazer. Um bocado de mulher velha inventando história que não existe. Fora da doutrina pura do evangelho. E diz, e exercita-te a ti mesmo em piedade. O que é piedade? Quem sabe o que é piedade? É uma divina, é uma devoção divina, é uma entrega total, é um reconhecimento de um Deus poderoso, é uma entrega que a gente tem, aleluia, ao verdadeiro sentido dono da palavra que é Deus. Então quando ele diz assim, olha, que o seu exercício agora, que o seu interesse, o seu esforço todo agora seja para a piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita. O que é que ele está dizendo? Preguei também isso aqui domingo de manhã. Se a gente se preocupasse em exercitar mais, que Paulo está mostrando a Timóteo, o nosso espírito, a nossa entrega para Deus, como muitos se entregam para exercitar seu corpo físico, sua vida espiritual era outra. Você estava bem mais avançado em espírito. Porque muitos de nós temos a maior preocupação com o corpo físico, sim ou não? Não, nada contra. É para cuidar, que é o templo do espírito. Mas Paulo está dizendo, ei, o exercício físico, por mais que você se esforce, não vai se aproveitar nada.
Por quê? Porque a carne de nada se aproveita. Você vai retardar um pouquinho, você vai, né, ser mais forte um pouquinho de anos, mas vai chegar ao fim, que vai chegar ao fim e acabou. Agora, Timóteo, aleluia, se você se esforçar, se exercitar o quê? Na piedade, na entrega a Deus, na busca, no conhecimento, aleluia, na santificação a cada dia. Ah, Timóteo, aí você vai ser outro, aí você vai ser um líder de excelência. Por quê? Porque tudo que é fruto da devoção divina, da piedade, é proveitosa. Nada se perde. Aí diz assim, a parte B: tendo a promessa da vida presente e dar que há de vir, porque esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Sabe o que ele está dizendo? Que quanto mais, Timóteo, você se exercitar, e eu digo agora para a igreja, ensina a igreja, quanto mais se exercitar na piedade, oh, Timóteo, é aí que as promessas, tanto nessa era, como na porvir, irá acontecer. Eu vou repetir que poucas pessoas aqui entenderam. Na proporção que você se dedica ao quê? Ao exercício da piedade. O que é exercício da piedade? Se entregar a Deus, mergulhar, se santificar a cada dia, ter mais compromisso com o Evangelho, ser mais santo, porque santo não é aquele que não peca. Tem muitos líderes que estão em cima, está até sem pecar, mas dentro do coração, na mente, é sujo. Versículo 10. Vamos continuar nisso aqui. Então, quando a gente exercita a nossa santidade em Deus, a nossa busca cada dia mais, porque a proposta do Evangelho é te tornar perfeito. Como perfeito? Como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais. Sua vida é como a aurora? Será que hoje você é mais crente do que ontem? Será que amanhã você vai ser mais crente do que hoje? Você tem crescido na piedade? Você tem crescido na devoção a Deus? Lido Bíblia, você tem se santificado, você tem se esforçado para ter comunhão com os irmãos? Você tem se empenhado, aleluia, para conhecer a palavra? Você tem empenhado de estar sempre ligado, sabendo qual é o irmão que está precisando de uma palavra e de uma ajuda? Agora estamos vivendo essa crise. Será que verdadeiramente você tem se empenhado na piedade, de estar olhando os irmãos ligando, precisando dar uma palavra de conforto, de vitória? Quando começou a pandemia, veio um projeto. Eu queria um projeto, porque eu sei que tem muitas famílias sofrendo dentro de casa, que eu queria levantar os líderes para cada um estar cuidando de uma família. Aí muitos começaram: eu não vou. Não, pastor, eu não vou. Eu não aceito isso, não. Como eu não posso obrigar por causa desse tempo, porque tudo é pela fé, eu parei. Mas graças a Deus que tem, né, a pastora Gil está continuando, a pastora Tânia está visitando lares, e Deus tem alcançado vidas para a glória do nome dEle. Mas preste atenção, se tivesse um exército aqui, de líderes, cada um cuidando de uma família que não pudesse vir, pregando, curando, libertando, porque o que tem gente com problemas espirituais dentro de casa não está brincadeira. Aonde eu chego que eu vou orar, as pessoas se manifestando. Por quê? Porque está sem ouvir a palavra, irmãos. Ah, mas como é que está? É crente se manifestando? Se manifesta sim, porque o diabo, ele não pede licença para entrar, não. Ele invade. Basta dar um espacinho de mágoa, de ressentimento, de falta de perdão. Quantas pessoas nesse tempo aí estão com síndrome de pânico? Síndrome de pânico é o quê? Não é demônio, não? Não, pastora, é demônio. É porque, versículo 10, 9, esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação. Vou lhe dizer agora uma palavra, e guarde isso. Abra bem os seus ouvidos.
Na mesma proporção que você se santifica em Deus, na piedade, é nessa mesma dimensão que as promessas de Deus acontecem na sua vida. Porque Paulo está dizendo, porque esta palavra é digna de toda aceitação. É essa palavra que está dizendo, não tem como não acontecer. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Quem tem promessa de Deus aqui? Aí o Senhor está dizendo, se dedique, se exercite, pratique todo dia, toda hora, essa piedade, crescer na presença do Senhor, se abster. Não, o que está acontecendo aí? Essa palavra edifica, estou fora. Por quê? Porque eu estou em santificação. Eu estou me exercitando para quê? Para ser santa cada dia. Oh, ligou para minha casa, edifica. Não, minha irmã, ó, fica com Deus. Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Meus ouvidos só ouvem coisas, notícias do céu. Ah, está na televisão, alguma imagem, algum filme. Não, eu estou me santificando. Eu me exercito. Quem está entendendo? Olhe para cá. O que é um exercício? É uma repetição de um ato. Sim ou não? É uma repetição de um ato, é uma prática constante. É isso que Paulo está dizendo, exercita-te. Exercita-te de quê? Na prática de quê? Da piedade, de devoção, ao reconhecimento de um Deus. Procura se inteirar, tenha prazer de viver esse evangelho. Exercita-te. Pratica todos os dias, toda hora. Aí você vai ver que as promessas da vida presente, diga, eu vou viver as promessas de Deus na minha vida. Agora, como é que você quer viver a promessa de Deus na sua vida? Vivendo uma vida de religiosidade. No dia que der, eu oro. No dia que não dá, eu não oro. Você perde mais tempo na televisão ou no joelho, ou dentro do seu quarto conversando com Deus? Não pode mentir, responda para você mesmo. Versículo 10. Porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, e principalmente dos fiéis. Um pastor de excelência, ele não pode ser preguiçoso. Um pastor digno, ele ensina as suas ovelhas com as suas ações. Ele não manda, veja que ele diz assim no versículo 11, manda estas coisas e ensine-as. Jesus o tempo todo andou com os discípulos praticando, ensinando e praticando. Então, líder, pastor preguiçoso, não vai para lugar nenhum, irmãos. Esforça-te, se empenhe, trabalhe. Porque esperamos um Deus vivo que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Ele está dizendo, faça a sua parte que eu faço a minha. Deus falando, trabalhe para o reino, trabalhe, se esforce, que Deus honra todo esforço. Agora a gente quer que as coisas aconteçam na nossa vida, caindo do céu. Aquilo que é para o homem fazer, não é Deus que vai fazer. Versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra. Ei, todo crente, principalmente líder, crente, tem que conhecer a palavra. Pastor que se preze, ele não vai buscar só a palavra na hora de pregar, não. Ele tem que se alimentar, se exercitar todos os dias da palavra. Porque é a palavra que produz vida. Agora, tem líderes, deixa eu te dizer uma coisa, que já cauterizou tanto a mente, que ele já pega a palavra para pregar. Ele não absorve mais aquela palavra para ele. Ele não se autoanalisa mais de acordo com a palavra.
Deixa eu te dizer uma coisa, a palavra é faca de dois gumes, é espada de dois gumes. Ela corta para lá e corta para cá. Domingo eu preguei aqui 2 cultos. De manhã, os 2 cultos de manhã. A mesma mensagem. Mas é incrível que a segunda mensagem, eu não deixo os meninos pregarem para eu ficar mais à vontade. Porque o mesmo versículo, o mesmo contexto, mas que o Espírito Santo leva para outra dimensão. Eu acho lindo o poder de Deus. Fala aqui, através dos meus lábios, é o Espírito Santo. Aí o que é que eu faço? Porque muitas vezes eu estou pregando aqui, sai palavras, eu estou pregando que eu não preparei para falar, quando eu chego em casa. Ontem mesmo, eu mesmo me escutar. E aí sinto a palavra me lavando, sinto a palavra me enchendo, sinto a palavra, aleluia, operando dentro de mim. Você entende isso? Isso é remoer, é remoer. Você sente aquilo se movendo dentro de você. Por que quando eu estou pregando aqui, a intenção é vocês. Mas aí eu chego em casa agora, eu vou comer a minha fatia. Já comi antes, meditando para vocês. Vocês estão entendendo? Mas ao meditar para vocês, Deus me dá algumas coisas. Mas quando eu chego aqui, Ele me dá outras. Ele me dá mais. Aí a mente não pode capturar tudo. Estou lhe dando uma dica para você chegar em casa e tornar a ouvir a palavra. É porque é isso. É por isso que a Bíblia diz que a carne de nada se aproveita, mas o Espírito é o que vivifica. Então, quanto mais você der alimento ao seu espírito, mais vida você vai ter. Mais piedade vai estar operando dentro de você. Mais santificação você vai sofrer, você vai viver. Aí quando você vê, você que tem dificuldade de perdoar, você que tinha mágoas, você vai ver, você já foi transformada. Por quê? Pelo poder da palavra, alinhado com o Espírito Santo, lhe sarando, lhe curando, arrancando tudo que é trevas. Aí diz, Timóteo, ninguém pode desprezar a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis. Ele está dizendo, não importa que estejam olhando para você como um jovenzinho, não. Seja o exemplo, porque todos vão olhar para você e vão ver Jesus em você. Mania de dizer, eu prego, mas não vivo, queridos. Como é que eu posso ser exemplo? Na palavra, capacitado na palavra, conhecendo a palavra, vivendo a palavra. Aí está dizendo, no trato, como é que você trata as pessoas? Ei, um pastor de excelência, a maior capacidade dele não é pregar. Que tem gente toda encapetada aqui no altar e prega. Tem gente que não vive a palavra e prega. Mas o sucesso de um líder de excelência está no trato com as pessoas. Olha para cá, quem está dizendo lá, o que é que Pedro disse lá em 1 Pedro? Seja dócil, amável com todos. Honra o rei, não é assim que Pedro dizendo? Ó Pedrão, que pegou a espada e cortou a orelha de Malco, está dizendo, agora o Espírito Santo em mim me transformou em outra pessoa. Eu aprendi a ser um líder de excelência. Eu aprendi a ser manso. Eu aprendi a tratar as pessoas a tal ponto que quando foram matar ele disse, ei, eu não sou digno de morrer igual ao meu mestre, não. Me crucifica assim, agora de cabeça para baixo. Porque para ele, aleluia, era uma honra morrer como mestre. No trato, aprenda, Timóteo, a tratar bem as pessoas. Porque, querida, não existe coisa pior para uma ovelha do que ser ferida por líder. Ah, pastora, eu prego isso aqui, que quem é sarado não tem que estar recebendo ofensa. Mas isso aqui é um pronto-socorro, é um hospital. Então tem pessoas aqui que ainda estão em tratamento. Então se você está como líder,
Se está como pastor, se está como diácono, se está como presbítero, como bispo, como apóstolo, é porque você tem mais capacidade de segurar peso. No trato, no amor. No amor precisa falar, querido? O amor é o varal de tudo. Quem ama não ofende, quem ama não trai, quem ama não calunia, quem ama não tem problema nenhum de perder. É a única hora que Jesus disse: nisto conhecereis que vós sois os meus discípulos. Quando é? Quando pregar bem? Quando tiver igreja cheia? Quando amardes uns aos outros. Pastora, fazendo assim, eu vou evitar que tenha alguns que se levantem contra mim? Não. Jesus não impediu que levantasse contra ele. Chamaram ele até de Beelzebul, não é isso? Não vai impedir. Mas não vai prejudicar o seu ministério. Não vai destruir seu ministério. Porque quanto mais vier as perseguições, mais você vai crescer em Deus, mais o seu ministério vai avançar. O que você não pode é dar lugar. E resumindo, o amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Crescer no Espírito. Seja exemplo no Espírito. O que é ser exemplo no Espírito? É ser cheio de Deus, filho. É que você não seja mais carnal. É uma tragédia, é uma verdadeira tragédia. É um líder carnal, irmãos. Líder carnal fere, líder carnal destrói ovelhas. Seja exemplo no Espírito. Se alimente cada vez mais o seu espírito. Cresça mais no Espírito. Porque homem e mulher cheio de Deus, líder cheio de Deus, não é aquele que prega, que canta, é aquele que vive a palavra e tem capacidade de suportar peso. Seja um exemplo no Espírito, na fé. Aleluia! Oh, glória! Oh, irmão, isso aqui é tão poderoso. Por quê? Porque o Evangelho, a base do Evangelho é a fé. O tempo todo a palavra de Deus diz: é para os que creem. Quando Deus lá no livro de Abacuque, sem entender muitas coisas que estavam acontecendo, porque a impiedade estava prevalecendo ali no meio, ele dizia: até quando, Senhor? Até quando isso vai acontecer, vai continuar? Porque ele não entendia o que estava acontecendo ali. Mas quando ele desceu, subiu a torre de vigília para orar, para buscar a Deus, aí ele compreendeu. Aí ele desce. Aí Deus disse: eu vou lhe dar só uma pinceladinha, Abacuque. Aleluia, do que está aqui no meu coração, Abacuque. Eu sei que você não está entendendo nada que está acontecendo. Mas, Abacuque, vem um povo aí, Abacuque. Aleluia, que vai ter um diferencial. Vai ter um diferencial. Esse povo não precisa mais, aleluia, oh, aleluia, esperar ver as coisas acontecerem, não, porque esse povo vai ter um diferencial. Que diferencial, Senhor? Esse povo vai viver por fé, esse povo vai declarar e vai acontecer, esse povo vai proferir e vai acontecer, esse povo vai viver por fé. Diga comigo: a minha essência não é viver por vista, é viver por líder que conhece a Deus. Ele não tem que ser guiado por vista. Líder que tem intimidade com Deus, ele vive por fé. Não importa o que esteja acontecendo, eu creio. Sabe por quê? Porque para o seu Deus não existe impossível. Para o seu Deus
Não existe impossível. Deixa eu fazer um parênteses aqui, mas já estou terminando. Quem está gostando, diga amém. Já era para ter acabado. Mas é que eu estou sentindo no espírito. E hoje eu chamei alguém para pregar no mim, porque eu estava, a gripe querendo me pegar, toda mole, mas Deus é lindo. Olha, preste atenção no que eu vou te dizer. Guarde isso no seu coração. Tudo que o diabo quer é que crente viva por vista. É que não acredite no que? Na promessa de Deus. Olha bem que Timóteo, o próprio Paulo, por imposição de mão, por profecia, disse: eis que eu estou fazendo uma conjectura, que Deus tem algo na tua vida. Tu serás um líder de excelência, tu serás um grande homem de Deus, tu vais ser, aleluia, um líder grande. Só que Timóteo olhava para ele e não via capacidade para isso. Não via. E é isso que o diabo quer na sua vida. É que você olhe para você e diga: eu não posso, eu não tenho condição, eu vou parar, eu nunca vou chegar em lugar nenhum. E aí, Hebreus diz assim, ó, não existe outro meio, o livro de Hebreus diz isso, para você agradar o teu Criador. Quem quer agradar a Deus aqui? Agrada-te do Senhor, e Ele realiza o desejo do teu coração. Agrada-te do Senhor. Agora, espera ainda, que negócio é esse? Como é que eu agrado a Deus? O livro de Hebreus diz bem claro. É impossível agradar a Deus sem fé. Então é nas circunstâncias que aos seus olhos parece impossível, que você abre a boca e diz: mas eu creio, Senhor, eu creio que vai ser assim, vai ser assim. Eita, que Deus se levanta do trono dele e diz: ei, anjo, Miguel, vai, faz, executa, porque ele crê no meu poder. Eita, presença gloriosa. Deus está falando com alguém aqui, está duvidando do meu poder. Eita glória! Aí quando você olha as circunstâncias que a mídia está lhe apresentando, emprego vai estar difícil, e agora o negócio vai piorar. Aí ontem uma irmã me disse: o Brasil vai afundar. Eu digo: vai não que tem joelho no chão. Deus é poderoso, vai fazer algo sobrenatural. Deus não sacudiu tudo aí em vão, não. Vai não, porque a palavra de crente tem poder, porque tem crente profetizando, tem crente dizendo: o Brasil vai sair dessa e vai sair bem melhor, porque acabou a corrupção, acabou esse demônio do roubo, acabou esse demônio, essa raiz, aleluia, de avareza. É não. Meu Deus, sentindo Deus aqui. Aleluia, glorifique a Ele, dá uma salva de palmas para Ele. Diga: Senhor, eu creio na Tua palavra. Vai não. Aleluia. E não importa o que vai acontecer lá fora, para mim está vindo vitória. Quem crê comigo, levanta a mão. Declare comigo aqui hoje: para mim está vindo vitória. Olha o que eu preguei agora. Exercita-te na piedade, que as promessas de Deus vão acontecer na sua vida. Exercita-te na piedade, que aí, aleluia, você vai ver o que vai acontecer. Porque lá no mundo está dizendo: eita, crise, emprego não existe. Para você, emprego, mais de um chegando, para você escolher. Glória, 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 glória. Quem recebe vai recebendo. Glória, glória, glória. E empresário, levante a mão que é empresário. Aleluia. A crise lá fora, e para você, chegando contrato, chegando contrato, chegando contrato, chegando contrato. Você que está pedindo uma providência, aleluia, receba. Agora preste atenção. Aí você vem para a igreja, ouve a palavra,
Acredito não. Nada. A verdade é outra. Aí senta aí e começa a criticar tudo e todos. Sabe o que vem para você? Nada. Tragédia. Tem promessa? Tem. Mas não vive por quê? Porque não crê. Aí quem diz assim, mas eu creio. Por que não acontece? Porque crê da boca para fora. Porque a fé, ela tem ação. A fé, ela se move. Quem crê, ela tem outro modo de andar. Quem crê, se movimenta, porque a fé, ela tem atitude. Deus chega para Josué, Josué, tem bom ânimo, olha, Moisés já morreu, tem bom ânimo. Se Moisés olhasse, Josué olhasse para Deus, amém, Deus, eu creio, e continuasse ali, Jericó teria sido destruída. Não, Deus disse, levanta, tem de bom ânimo, esquece Moisés. Moisés é morto, agora é a tua vez. É você que vai fazer esse povo alcançar a terra prometida. Josué, levanta e rodeia aí Jericó. Como é, Senhor? 6 dias, rodeando. E no último dia 2 voltas. Vai fazendo, vai marchando. É coisa de louco, para ninguém entender. Porque a fé é individual. Ninguém está entendendo nada. Mas é você, Deus. A fé tem uma ação. Depois da fé tem o quê? Pureza. Eita, meu Deus. Seja exemplo na pureza. Pureza, já falei aqui, não é não pecar. É não sentir nem vontade de pecar. Porque você se exercitou tanto na piedade, que você foi transformado de dentro para fora. Agora, você não adultera, porque não pode adulterar. Porque para ninguém se levantar, para o seu casamento não destruir, você não adultera, porque aquilo não é mais atrativo para você, porque você é puro. Ei, você não fala mais da vida da irmã, porque você foi transformada. Então, nos seus olhos, quando você olha para sua irmã, você só sente amor, porque você é puro. Quem é puro, aleluia, não vê maldade em nada nem em ninguém. Mas quem ainda está impuro, tudo que vê maldade. Tudo que vê problema, sim ou não? Se os seus olhos forem puros, todo o seu corpo será. Agora você viu quando dentro de mim tem trevas, essa irmã, não me engane, eu tenho discernimento, minha filha. Deus me deu discernimento, deu não, filha. Isso aí é impureza que ainda tem aí dentro. Porque quem é puro de sentimento. Você pode estar ali na frente, sabe por quê? Aleluia, você vê. Paulo de Tarso matando, perseguindo, e Deus dizendo assim, mas é um coração íntegro. Ele estava perseguindo sim, ele estava matando sim, mas na cabeça dele, ele estava fazendo o bem para Deus. Então tem gente que diz, eu sou santo porque eu não mato, não roubo, eu não adultero. E o seu coraçãozinho, querida, querido? Quantas pessoas você já matou? Eu, assassina. Quando você deseja matar alguém, você está matando. Caim não matou Abel no momento que ele assassinou. Ele já tinha matado antes, no coração. Que a prova, Deus disse assim, ei, o pecado está batendo na tua porta já. Cabe a você vencer. Verdadeiro líder, ele tem que ser puro. Até porque, deixa eu fechar aqui, ó, tinha mais coisas, mas não vai dar tempo. Deixa eu pincelar logo aqui. Até porque, deixa eu te dizer, porque um verdadeiro líder tem que ser puro. Porque tudo se torna espiritual. O diabo, ele não desiste de querer destruir ministério, destruir igreja, destruir propósitos. Ele cria artimanhas, ele cria as oportunidades. Ninguém pense que está livre das artimanhas de Satanás. É por isso que Efésios 6 lá dá toda a direção para nós
vivermos firme, resistindo às astutas ciladas de Satanás. Porque o papel dele é esse. Ele arma ciladas, ele prepara emboscada, ele envia dardos inflamados. E se eu não for puro, eu vou cair no laço do diabo. Se eu não guardar meu coração, ele vai conseguir o êxito. Se eu começar a deixar a soberba entrar, porque não me valorizo, por causa disso, por causa daquilo, aí o diabo vai ter o êxito. Mas quando você é puro, podem até fazer mal a vocês, mas a pureza do seu coração, Deus vem e transforma em bênção. Então, quando vierem encher o ouvido de você, dizendo alguma coisa mal contra você, você diz: oh, meu filho, eu sirvo a um Deus vivo, eu sirvo a um Deus poderoso, meu Deus é que cuida de mim. Guarda o seu coração de tudo que tiver que guardar. Quem está entendendo, diga amém. Seja puro. Versículo 13, para a gente terminar. Persiste, insista em ler, exortar e ensinar. Persiste em ler, para se instruir, para estar ciente da palavra de Deus, porque a sua vitória está em conhecer a palavra de Deus, se alinhar à palavra, né? Em ler, exortar. O que é exortar? É apontar? É julgar? Não, é você ver o irmão no erro, vem cá, com amor e carinho. Meu filho, olha isso assim, a palavra de Deus diz isso, está errado isso. Se não aceitar, problema seu. Não é problema seu, mas você fez o que a Bíblia diz. Com amor e com respeito e com dedicação. Né? Exortando. Um líder que não exorta, ele não está capacitado para dirigir nada. Um líder que não chama a atenção, ele não pode estar guiando a casa de Deus, não. E ensinar, só ensina quem sabe. Só ensina quem conhece. Você não pode exortar ninguém sem antes ensinar. Amém? Até que eu vá, versículo 14. Não desprezes o dom que há em ti. Por que ele diz até que eu vá? Porque o pastor da igreja era Paulo. Mas Paulo estava impossibilitado. Ele fez: olha, eu estou passando o cajado para você. Então cubra a minha parte, exorte mesmo. Fale a verdade mesmo, ensine mesmo. Mas se aprimore, leia, se instrua. Tem gente que só quer ser líder. Ser instruído, não. Acha que não precisa mais tomar seminário. Deixa eu falar, deixa quieto. Uma pessoa, parente meu, vai tomar um curso, vai se aprimorar. Não tem mais nada na Bíblia que eu não conheço, acabou. Aquilo ali acabou com ela. Porque eu vou lhe dizer, eu não sei quase nada. Porque a palavra ela se renova a cada dia. Não despreze o dom que há em ti, como já falei, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Cuida de ti e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvará, tanto a ti mesmo, como as que te ouvem. E eu termino aqui, queridos, que o tempo não dá mais. Olhe para cá. Líderes. E eu quero generalizar isso aqui. Líderes mais ainda. Né? Tem que ter cuidado com a sua salvação. E daqueles que te ouvem. Por quê? A partir da minha vida é que você vai ser salvo. Porque se eu, como um líder aqui de vocês, começar a pregar aqui blasfêmia, vocês vão se perderem. Então, eu como pastora de vocês estou dizendo, leiam Bíblia. Não estamos estudando aqui livros, já venha sabendo a palavra. Porque quando você já leu, qual é a pregação hoje é essa? Eu já vou ouvir com a palavra, porque já remoer. Porque aí, lembra que eu falei domingo? A palavra junto com o Espírito vai produzir vida dentro de você. Você não está precisando, as tuas necessidades Deus conhece. Disse que você tanto tem clamado a Deus, você está precisando de vida na tua alma.
Você está precisando de vida no teu espírito. É o espírito que vivifica. A carne de nada se aproveita. Para de tanta preocupação, aleluia, porque tudo isso vai ficar. Para de estar pensando em guardar dinheiro. Viva! Viva! Irmãos, eu vou concluir aqui, mas quem está gostando, diga amém. Estava conversando com minha prima hoje. Eu, como contadora, eu já vi tantas coisas terríveis. Uma delas foi um engenheiro amigo meu. Pastora Tânia conhecia, Manuel Brito. O homem fazia a declaração de imposto de renda dele. Tinha um apartamento que custava 3 milhões de reais. O homem com não sei quantos milhões no banco. E chegava na frente do meu gabinete, chorando miséria. Engenheiro, foi engenheiro há muito tempo da Petrobras, chorando miséria. E eu dizia, meu Deus, ele está louco. Mas sabe o que é isso? Amor ao dinheiro. Ele tinha pavor de ficar na miséria. Não usufruía, dizia que não tinha dinheiro nem para comer o McDonald's com os filhos final de semana. Eu dizia a ele, você está louco? Você é maluco? Eu queria ter a terça da parte que você tem. Vá viver, pega a sua mulher, rapaz. Vá viajar, vá conhecer país, vá se divertir, rapaz. Qual o dinheiro que eu tenho, né? Eu tenho 2 filhos, tem faculdade, tem não sei o que. Eu digo, meu Deus, não conhecia Deus. Quando eu falava de Deus, diga, eu que fiquei atrás de Deus, não acreditava em Deus, não. Sabe onde é que ele está hoje? Pegou um câncer e morreu. Aí, quando estava de câncer, sentou na minha mesa. E agora ele cria em Deus. Eu digo, agora você crê? Agora você quer oração? Quando a gente chega a esse nível, não tem que recorrer a tudo. Irmãos, viva a sua vida. Não pense no dia de amanhã. Amanhã, Deus proverá. Você fica de pé, você foi chamado para viver por fé, rapaz. Aleluia. Amanhã Deus proverá. O mal para si a cada seu dia. Não sofra por antecedência. Vá viver bem. Você não pode viver gastando aquilo que você não ganha e deixar sem pagar seus compromissos. Mas projete, profetize. Esse ano eu vou passear com a minha família. Vá como o bom do melhor. Aleluia. Porque é bíblico, você comerá o melhor desta terra. Aí morreu. A Bíblia se cumpre. Deixou tudo aí para os filhos. No enterro eu chamei a mulher. Mas mulher, por que você não fazia a sua parte e chamava esse homem? Ela disse a mim, você não sabe o que eu passei com ele. Isso aqui, ó irmão, destrói e mata. Deus te veio para te dar vida em abundância. Pare de só estar pensando naquilo que você não tem. Aleluia. Você tem pouco, vai usufruir o pouco que Deus te deu. Porque no muito Ele vai te colocar. Quem crê comigo? Aleluia. Tenho pouco hoje, mas eu sirvo a um Deus poderoso. O que é que eu vou fazer? Eu vou me exercitar na piedade. Eu vou orar mais. Eu vou buscar mais. E Ele é Pai. Ele vai cuidar de você. Ele sabe o que você precisa. Dá uma salva de palmas para Ele. Vocês querem que eu fique pregando aqui a noite toda, porque ele está dizendo que vai dar 8 horas. Rapaz, me perdoe, queridos. Mas quem gostou, diga glória a Deus. Palavra é sempre bem-vinda, né? Estou me guiando por lá. Que é isso? Então é porque Deus queria que eu falasse mais, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Chegue em sua casa hoje e determine: eu vou ter vida de excelência. Eu vou aprender a viver. Deixa acabar a pandemia. Bota a sua mulherzinha, seu marido, se não tem ninguém, um amigo, um irmão, e vá viver. Vá buscar mais a Deus. Aprenda a viver. Deus, você tem tudo. Lá em 1 Pedro diz que nós temos tudo para ter uma vida boa. Você sabia disso?
sabia que você tem mais do que você precisa para ser feliz? Verdade. Ei, irmão, olhe para cá. Tem irmãos, a Bíblia diz, olhe para alguns irmãos que não tem o que você tem. Você sabe que isso é um bom exercício? Quando a gente está sofrendo por algo muito, fazendo sofrer, lembra-se que tem irmãos passando por situações piores do que você. E às vezes é mais feliz do que você. Amém? Oh, glória.